Então, vamos lá, dando início à nossa 7ª aula de Eclesiologia. Já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Como é praxe, estamos gravando a nossa aula para poder ser bênção na posteridade. Queridos irmãos, olha, eu quero hoje dar uma recapitulação no assunto da semana passada, que enquanto eu fazia a minha lição de casa da aula de hoje, eu achei por bem de voltarmos em alguns pontos sobre as questões do governo da igreja, porque depois dessa recapitulação nós estaremos trabalhando hoje, no próximo capítulo, que é os meios da graça, no capítulo 48. Mas antes de começarmos a mergulhar no livro-texto, eu queria ler um texto bíblico com vocês, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 2 e 3. Eu gostaria de pedir aqui para vocês, eu começarei lendo aqui 2:1, o Felipe Rente depois lê 2:8 de Apocalipse, irmão Gil leia 2:12, pastor Johnny leia 2:18, eu lerei 3:1, aí o Felipe Rente leu 3:7, o Gil leia o 3:14 e eu depois farei um breve comentário. Como vocês já sabem, aqui é o texto onde Jesus faz um grande ditado a 7 igrejas da Ásia. É muito legal esse assunto, porque aqui é um grande ditado de Jesus a 7 igrejas da Ásia. Eu gosto demais de pensar sobre isso, porque, não sei se vocês sabem, creio que sim, Jesus não escreveu nenhuma porção das Escrituras. Mas o livro de Apocalipse, as 7 cartas aqui do Apocalipse, foi um ditado direto de Jesus ao apóstolo João. Então é quase que uma carta de Jesus direta à sua igreja. E nessas cartas a gente nota pelo menos 2 tipos de coisa. Nós notamos um líder e nós notamos uma igreja. Então vamos ler rapidinho? Eu lerei o 2:1, Felipe vai ler então o 2:8, o Gil 2:18, 2:12, pastor Johnny 2:18, tá bom? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Pode ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. 3:1 eu lerei. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. 7:3-7, Felipe. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ótimo, obrigado, irmãos. Como é a nossa abertura, então, só quero dar essa breve explanação sobre o governo da igreja.
Na semana passada nós trabalhamos bastante sobre os governos e hoje eu quis ler esse texto porque uma coisa muito interessante que tem nesse ditado de Jesus é o seguinte: há um anjo e há uma igreja. Há um líder e há um rebanho. E é interessante que quando nós estudamos, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja onde tinham muitos pastores, presbíteros e líderes, mas havia alguém ali que era o representante de todo aquele colegiado. Mas perceba, Deus se dirigindo ao líder, mas se dirigindo à igreja. Na semana passada, nós trabalhamos bastante sobre os modelos de governo que existem. E hoje eu quero dar uma breve recapitulada nisso, porque eu quero acreditar que tudo que Deus faz é com ordem e decência. Sempre foi assim. Na igreja primitiva, tinham os 12 apóstolos, dos 12 tinham 3 apóstolos, e dos 3 tinha o principal dos apóstolos, que era Pedro. Pode ver que quando Jesus dá as chaves da igreja a ele, para que ele conduzisse essa igreja, recebendo o bastão do mestre, Jesus deu para Pedro. E assim Deus faz ao longo da história. Há uma igreja e Deus levanta um pastor. Mas nessa igreja podem ter presbítero, pode ter evangelistas, pode ter até, como era no caso da igreja de Antioquia da Síria, como já vimos anteriormente, Paulo, ele não era o líder principal daquela igreja. Ele se tornou o maior líder daquele tempo. Mas ele estava debaixo de uma igreja e ele estava debaixo de um pastorado. Isso é fantástico. Imaginar que o grande apóstolo Paulo prestava conta para alguém é meio estranho. Porque ele se tornou uma pessoa tão grande, mas tão ilustre, que a gente não consegue imaginar Paulo sendo liderado. Mas Paulo, ele demonstra essa humildade na sua vida, porque quando ele voltava de cada viagem missionária, ele prestava relatório. E só presta relatório quem é submisso a alguém. E ele prestava relatório a quem? Àquela igreja e àqueles pastores que estavam naquela igreja. Então, eu fiz questão de ler esse texto para mostrar que não importa o tamanho da igreja, a quantidade de obreiros, a quantidade de líderes, sempre haverá uma igreja e sempre haverá um líder que responde e representa aquele rebanho diante de Deus. Fantástico isso, não? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Querem comentar? Não. Não, pastor, ok. Então, voltando à nossa aula da semana passada, que eu tinha dito que nós teríamos concluído, mas eu falei, não, eu vou gastar mais um tempo com os meus irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a questão dos governos. Eu quero ir de trás para frente. Lembra, nós descobrimos 3 tipos de governo, não é? Pelo menos pelo qual nós estudamos semana passada. Quais eram mesmo os 3 modelos? Está lá na página 774 em diante. Episcopais, né, os presbiterianos e os congregacionais, se não me engano. Isso, os congregacionais, que seriam os democráticos. Tá bom? Então, deixa eu explicar uma coisa muito interessante que eu acabei escrevendo, guardando aqui, e acabei apenas citando, inclusive, o modelo até da tribulação. Falei assim, na tribulação, qual vai ser o modelo? Lembra que na minha conclusão da semana passada eu falei assim que não importa o modelo da igreja, o importante é sermos cheios do Espírito Santo. Vocês concordam com isso, irmãos? Porque não importa o modelo da igreja que a gente possa vir a servir. Percebam, eu até citei um pouco sobre John Wesley, John Bunyan, George Whitefield, Spurgeon, citei um pouco até sobre os escribas. Nos dias de Esdras, ele era um escriba aprovado, e nos dias de Jesus os escribas eram tudo desviado. Por quê? O sistema de governo ele pode até ser melhor ou pior,
mas se somos cheios do Espírito Santo, vamos ter relevância. Mesmo numa igreja anglicana, presbiteriana, metodista, batista, assembleana, pentecostal, o sistema de governo pode até ser, eu diria, mais agradável para nós. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, o melhor sistema de governo vai ser palco para as nossas carnalidades. E o pior sistema de governo, pior, se formos cheios do Espírito Santo, seremos bênçãos, como foi no Velho Testamento, desde a era patriarcal, período dos juízes, na monarquia, ou na própria igreja primitiva, né, que a gente nota que ali é um modelo a ser copiado por todos nós. O importante é sermos cheios do Espírito Santo. E sobre esses 3 sistemas de governos, né, o episcopal, o modelo presbiteriano e o modelo congregacional, deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês, que enquanto eu dava essas aulas no passado, eu refletindo, eu aprendi com os meus botões e com as minhas avaliações, eu queria deixar isso para vocês. Eu entendo, irmãos, que existem benefícios de cada governo da igreja, ou modelo, em alguns períodos da igreja. Vou dar um exemplo. O governo episcopal, seja ele como for, o modelo que for, em algum período da história da igreja ele vai ser mais útil do que o modelo presbiteriano, do que o modelo congregacional. Em alguns outros momentos da história da igreja, o modelo presbiteriano pode ser uma boa resposta para aquele contexto, para aquelas gerações. Em outros momentos da história, o modelo congregacional pode ser uma melhor resposta também no modelo, ou melhor, naquele período da história que aquela igreja, ou com que aquelas gerações estejam vivendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer de uma forma tão fácil, mas por isso que eu gostaria que vocês me perguntassem. Por que esses modelos de igreja acabam tendo força na história da igreja? Por que eles acabam tendo força, tendo essa pujança? É porque foram uma grande resposta em algum momento da história. Por exemplo, os modelos episcopais, eles podem ter, eu diria assim, uma semelhança da Igreja Católica Romana, mas se a gente for fazer um juízo de valor, a Igreja Católica Apostólica Romana, com o seu sistema de governo, esqueçam agora questões doutrinárias, tá, irmãos? Esqueçam questões doutrinárias, tá? Se nós pensarmos como continuidade e como êxito, o sistema de governo da Igreja Católica Apostólica Romana teve êxito. Afinal de contas, até hoje, eles têm um modelo de sistema de governo deles. Então, mesmo que a Igreja Católica Apostólica Romana começou a ser desenhada no ano 300, com Constantino, e ela começou a ser fundamentada dentro dos seus critérios e dogmas no ano 500, irmãos, vamos pegar do ano 500 para cá, são 1.500 anos de história. Teve sucesso ou não? Pensa assim numa empresa que dura 1.500 anos de história. Concorda? Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Indiferente se tem a questão do celibato, tem a questão política, tem a questão dos dogmas, esquece isso. Vamos falar de sistema de governo. É admirável, eles funcionam. Tiveram seus erros, tiveram suas falhas, mas como corporação, como instituição, tiveram êxito. Certo? Vamos pensar agora também no sistema de governo episcopal, que a Igreja Anglicana assume. A Inglaterra, ela tinha uma característica e uma religião que também tinha a ver com o catolicismo, de repente eles migram para o protestantismo e eles continuam no sistema de governo episcopal e tem praticamente 500 anos de história. Quase 500 anos. É um tempo significativo ou não? É. Pensa nisso, você cria uma igreja e essa igreja tem 500 anos.
Então, vamos pegar um outro modelo episcopal, os metodistas. Os metodistas com John Wesley para cá. Opa! Quanto tempo? Quantas décadas? Ou séculos? Vamos pegar uma das igrejas episcopais mais novas, que são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. São 100 anos de história. Irmãos, 100 anos é pouco? Não. Você criar uma igreja, uma denominação, e colocar as bases dessa denominação e elas durarem 100 anos, é significativo. É significativo. É relevante. Uma empresa com 100 anos, com 200 anos, é relevante. E aqui eu estou falando como empresa para poder mostrar o seguinte, que o sistema de governo, ele foi funcional, indiferente se a gente concorda ou não. Então agora vamos para o modelo presbiteriano. Modelo presbiteriano. Depois de Calvino surge o modelo presbiteriano. Então tem também, praticamente, é um pouco mais velha que o modelo episcopal, ou seja, tem 500 anos de história. Assim como também os luteranos são episcopais. São 500 anos de história. É relevante ou não? É muito relevante. E o modelo congregacional, que nasce com os batistas, nasce com o modelo congregacional, que não é a Congregação Cristã do Brasil. Por exemplo, irmãos, Harvard, aquela grande universidade americana, ela é criada por um pastor chamado John Harvard, que aquela universidade nasce no quintal de uma escola, ou melhor, de uma igreja. Eu não sei se você sabe, né? Muitas universidades americanas nascem, e até mesmo universidades inglesas, nascem como um trabalho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vou trazer o chazinho, primeira dama. Desculpa, irmãos. Deixa eu fazer aqui uma inveja santa. Os bolinhos. Pecado, amor. Vou deixar eles com vontade. Merece. Servidos, irmãos. Uma sugestão, a próxima aula pode ser presencial na casa do Pastor Rai. Olha, estão falando aqui, ó, na próxima aula presencial na nossa casa. Não, meu irmão, ainda não, pandemia. Quando puder, vai ser uma honra. O Felipe, na última aula, ele estava assim, ó, mastigando, começando a segunda gravação. Sorvetinho. Ele vai jantar, às vezes ele vem para jantar. O Felipe já veio aqui jantar, já comeu feijão da minha esposa. Né, Felipe? Nem me lembro, pastor. Nem me lembro. O que você falou há pouco, Felipe? O quê? Era sorvete. Sorvete, né? Eu comecei a gravação e depois eu falei, olha lá, aqui tá comendo, não tem problema. Mas voltando, irmãos, então Harvard, essa faculdade brilhante, ela nasce aonde? Ela nasce numa igreja. Que igreja? Congregacional. Aquele grande avivalista, Jonathan Edwards, que desencadeou um grande avivamento nos Estados Unidos, ele era da igreja congregacional. A igreja congregacional, ela é prima da igreja batista, é o mesmo sistema de governo. Só que a igreja batista recebe o nome de batista, a congregacional recebe o nome de congregacional. Mas é praticamente a mesma coisa, uma igreja de linha mais democrática. Mas voltando, das históricas, a igreja congregacional e a igreja batista são as mais novas. Tem 3, 4 séculos, 3 séculos e pouco. Então, o que eu quero dizer? Há um êxito nesse sistema de governo? Então, percebam, todas elas têm êxito, não tem? Então, por que muitas vezes, irmãos, criam-se mais força naqueles modelos e formas de governo eclesiástico? Sabe por quê? Porque em cada período da história, era isso que eu queria comentar hoje com você, há benefícios nessas divergências de cada governo eclesiástico. Por exemplo, durante os avivamentos, olha que interessante isso. Eu estive perguntando para mim mesmo e indagando comigo mesmo, cheguei a essas respostas depois de uma quantidade significativa de tempo com as minhas reflexões. Quais são os benefícios das igrejas episcopais? Porque tem benefícios e tem malefícios. Benefícios. Em momentos de grande transformação,
um líder episcopal ele acaba sendo muito mais relevante naquela geração. Por exemplo, quem foi mais relevante nos grandes avivamentos do período de John Wesley? George Whitefield, John Wesley ou o próprio Jonathan Edwards? John Wesley. Um líder que desfruta de um governo episcopal, ele acaba sendo um catalisador com mais força. Porque no sistema de governo episcopal, esse líder que é a ponta da flecha, ele tem uma voz mais atuante. Então, todo o seu povo que segue aquele líder, no caso, ele acaba tendo uma sinergia maior. Então, em momentos de uma grande, eu diria, de uma grande revolução, ou de uma grande mudança, ou, como é no nosso caso, de um grande avivamento, um líder episcopal, ele sempre acaba tendo mais proeminência. O movimento pentecostal, por exemplo. Porque Gurnaving e Daniel Berg se tornaram essas lendas no meio pentecostal brasileiro? Porque é um sistema de governo episcopal, eles são referências. Então, eles criam uma hierarquia. A clareza de papéis é muito mais distinta. E quando ele é um cara sério, consagrado, dedicado, cheio do Espírito Santo, o movimento em que ele causa na igreja durante aquele período acaba sendo, eu diria, uma sinergia muito mais significativa. Então, há um benefício muito grande nesse modelo de igreja naquele período. Olha que interessante. Já o movimento, por exemplo, eu vou sair do modelo episcopal e vou entrar agora no modelo congregacional, tá? Os congregacionais, geralmente, eles são democráticos. E os congregacionais também, eles têm aquilo que nós chamamos de uma demanda maior da igreja. Então, mesmo que haja um líder muito forte, pode entrar. Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Desculpe, irmãos. Só voltando. O movimento ele é muito mais acentuado, por quê? Porque esse líder chama os seus liderados e chama o seu rebanho. E aí o movimento é muito mais intenso, porque todos caminham em sincronia. Pode ver. Já o congregacional, por exemplo, não sei se você sabe, mas o Jonathan Edwards não era pastor de uma igreja muito grande. Era uma igreja bem pequena. E ele teve muitas dificuldades na sua igreja. E essa igreja, se não me falha a memória agora, o convidou, inclusive, a se retirar do seu rebanho. Olha, o homem que causou um avivamento tremendo foi convidado a sair da sua igreja. Depois a igreja reconhece que errou e o convidou de volta para pastorear. Olha que coisa absurda. Dá para imaginar uma coisa dessa? Mas isso não só aconteceu com Jonathan Edwards. Aconteceu com Calvino também, igreja presbiteriana, em Genebra. Calvino, pelo que dizem alguns historiadores, eu não conheço isso a fundo, ele estava pregando uma série de mensagens, ele causou talvez um desconforto na maioria, e convidaram ele a se retirar e ele foi embora. Depois de 5 anos ele volta, porque aí a igreja viu que perdeu uma grande pessoa, e aí ele voltou depois de 5 anos, e aí até a igreja pensava que ele ia fazer um discurso das suas razões, porque ele estava correto. Aí ele abre a Bíblia no capítulo ou no versículo seguinte que ele estava pregando há 5 anos atrás. Diz a história, ele gostava de pregar de forma sequencial, né? Livro após livro, versículo após versículo. Era a maneira de Calvino. Então, depois de 5 anos, quando ele volta para aquela igreja, todos esperavam que o sermão dele ia ser os motivos que Deus me trouxe de volta. Não, ele virou a página, nem tratou daquele assunto, e pegou, por exemplo, o próximo versículo que ele estaria pregando. E ele continuou.
Não dá para imaginar, né? Líderes de uma grandeza, de uma envergadura como essa, serem expulsos das suas denominações. Mas isso é uma coisa que acontece com o movimento congregacional, porque dá um poder muito grande à igreja. Muitas vezes essa igreja congregacional toma decisões que o pastor fica vendido e ele acaba sendo retirado. Dizem que também foi algo parecido que aconteceu com White Mani, aquele grande líder chinês. Olha que interessante, né? Não dá para imaginar você poder convidar John Wesley a sair da própria igreja que ele cria, né? Não dá para imaginar, mas isso é uma verdade. Então, o que acontece? Já os democráticos ou os congregacionais, quando eles vão tomar uma decisão em conjunto, eles vão para as discussões, para os debates. Por quê? Porque eles têm dentro deles o quê? Essa democracia. Perceba, em momentos de transição, em momentos de mudança ou de avivamento, essa democracia pode não ser tão significativa, ou quem sabe de esfriamento e de apostasia. Imagina uma igreja apóstata tomando decisões de avivamento. Então perceba, o movimento episcopal ele tem essa beleza, mas qual é o perigo dele? Voltando, eu falei da beleza, agora vamos para o perigo. O líder que se envereda para uma heresia. Aí entra a Igreja Católica. Leva todo mundo para a heresia. Então, o grande risco é esse líder que se corrompe, se desvia. Ele vai e afunda todo mundo, porque ele é aquele que vai dando o norte. Se ele começa, então, a pegar um caminho herético, ele leva todo mundo para o erro. Hoje é um pequeno erro, amanhã é um grande erro doutrinário, entendeu? E uma coisa interessante, as seitas sempre têm governos episcopais, raramente democráticos. Eu, pelo menos, não me lembro de um sistema de governo democrático nas seitas. Olha que interessante. Agora, indo para os democratas, para o sistema de governo, eu diria, congregacional, que são os democráticos os batistas. Qual é a beleza do sistema de governo e os benefícios dos democráticos? Vou explicar. E isso é fantástico. O que eu disse há pouco? Que nos momentos de mudança, nos momentos de avivamento, nos momentos que a igreja precisa tomar a guinada, geralmente Deus usa algumas personalidades e leva aquele povo para um norte. Então, os episcopais acabam tendo mais beleza nisso. Mas tem os seus benefícios e os malefícios. Mas o modelo congregacional, geralmente, ele é um modelo que ele é muito útil em momentos de continuidade. A beleza dos congregacionais está na continuidade. Assim como a beleza dos episcopais está em momentos de mudança, em momentos de transição, eles são os luteros que enfrentam e guerreiam e batalham e colocam-se sobre o perigo. Os modelos congregacionais, eles têm essa grandeza na continuidade. E aí onde entra a força da Igreja Batista, onde entra a força da Igreja Congregacional. Por quê? Porque é um sistema de governo onde a democracia ela é pulverizada, ou seja, pode ver que a Igreja Batista, uma Igreja Batista não interfere na outra, ela é independente. Então, se uma igreja batista começa a ser herética, não necessariamente as outras, porque há o debate. Então, para um movimento batista se perder, ou seja, igrejas que têm o lado congregacional se perder numa heresia, é muito menor. Porque pode até uma igreja se perder um líder, mas as outras vão fazer as discussões e elas se mantêm nas suas tradições. Por quê? Porque o governo está pulverizado entre as demais igrejas. As lideranças. Estão compreendendo? Então, essa é a beleza. Na manutenção da fé e da cristandade, o modelo congregacional democrático acaba sendo muito significativo, porque cria força. Já nos momentos de mudança, são os modelos episcopais. E o modelo presbiteriano? O modelo presbiteriano ele acaba sendo uma ponte entre esses dois modelos. Que lembra? Há um presbitério, e depois aos pastores, presbíteros e à igreja. Então, eles acabam sendo um modelo que
acaba sendo a ponte entre os episcopais e o que? Os congregacionais. A beleza do modelo congregacional é que eles têm essa manutenção. Então, a democracia acaba sendo algo muito prioritário, e por isso que chama a igreja a responsabilidade, ou seja, todos têm que participar. Logo, eles correm menos riscos. Por quê? Tem que passar pelo crivo da igreja. Mas acontece uma coisa também, é uma transição mais lenta. Por quê? Porque você espera a opinião da irmãzinha, dos anciãos, dos velhinhos, e dos jovens e de adolescentes. Então, o processo de mudança é mais lento, porque ele é mais democrático. Mas acaba sendo mais saudável. Por quê? Porque precisa do apoio de todos para que os líderes façam. Então, engessa um pouco essa liderança, mas facilita no quê? Facilita na manutenção das coisas que são importantes. Vocês compreenderam? Deu para esclarecer? Ficou claro isso ou não? Tudo bem? Até aí? Querem comentar alguma coisa? Sim, pastor, ficou claro. Mas é que nem o senhor falou, parece que desce muito mais fácil na garganta esse último modelo que o senhor explicou, o congregacional. O fato de ser democrático, precisar de opinião. Não, a gente fala igreja, né? Mas acredito que envolve muito mais alguns da liderança, né? E eu acredito que fica bem mais fácil dessa forma. Cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos ruins, né, pastor? Não adianta. Exatamente. Mas, assim, o modelo democrático, ele dá mais transparência, ele dá mais manutenção, ele dá mais seriedade. Agora, perceba, Gil, numa mudança, o modelo democrático fica aqui, ó. Enquanto está todo mundo demorando, eles estão ainda debatendo aqui, entendeu? E esse é o ponto ruim, né? Os prós e os contras. Verdade, tem toda a razão. Veio o anticristo, os batistas, os congregacionais estão fazendo assembleia para ver se o anticristo é o demônio. Enquanto isso, os episcopais já estão aí, ó, pregando entendeu? É os prós e os contras, entendeu? E aqui eu fiz questão de fazer isso para mostrar para vocês, por exemplo, né, já que no congregacional o poder não é centralizado, tem um pastor, mas esse pastor, porque o poder está na igreja, entendeu? Então é interessante isso, mas ao mesmo tempo, irmãos, ó, lembra que lá na página 785, então vamos até rapidinho olhar a página 785, rapidinho, só para a gente fazer um comentário bem breve. Lembra do governo democrático absoluto? A figura 47.7? Lembra? Muitas igrejas batistas, infelizmente, elas usam o governo democrático absoluto, e a igreja engessa, viu, gente? A igreja engessa. Porque ali tem os donos da igreja, lembra que eu falei? Vamos pintar a igreja, a comissão de indicação de cor. E aí, meu irmão, se não passar pelos donos da igreja, nada feito. Então, essa democracia absoluta também é infantil. Assim como também o outro modelo de governo, que é o sem governo, mas dirigido pelo Espírito Santo, que é aquele lá onde o Espírito Santo governa tudo na igreja. E Deus usa o profeta, Deus usa a criança, Deus usa o visitante, é o Espírito Santo. Percebam, quem é que sofre com o governo do Espírito Santo absoluto? É os pentecostais, não é? E quem é que sofre com o governo democrático absoluto? Muitos democráticos, ou melhor, muitos congregacionais. Ou seja, os extremos não são bons. E a gente está aqui para debater e aprender. Então, a gente não está aqui para, como eu disse na última aula, não é para afirmar o que é, o que não é. Sejamos cheios do Espírito Santo, procuremos aprender com todos os modelos, tá bom? Mas eu queria deixar essas dicas aqui para vocês, porque, irmãos, em momentos de mudança, Deus vai levantar líderes poderosos e a gente tem que dar ouvido a esses líderes. Mas, ao mesmo tempo, lembrem, viu, que a igreja ela é a menina dos olhos de Deus.
E mesmo que seja uma igreja tosca, uma igreja débil, uma igreja obtusa, é a igreja de Deus, gente. A gente tem que ter paciência com a igreja de Deus. Ah, é uma igreja que tem um governo democrático absoluto. Você tem que ter paciência, irmãos. Nós, pastores, uma coisa que eu aprendi logo cedo no meu ministério foi o seguinte, que nós andamos como líderes no passo dos velhos e dos bebês e das mães grávidas. É assim que o pastor conduz o seu rebanho. Um pastor não conduz o seu rebanho na velocidade apenas dos líderes. Por quê? A igreja é só feita de líderes? Não é. Como Moisés conduziu o seu rebanho, tirando eles do Egito, fazendo eles passar pelo deserto e chegando em Canaã, no passo das crianças, das grávidas, das que amamentam e dos anciãos, ou anciões. É assim. Moisés não liderava o seu exército com os 12 príncipes, ou com os soldados, porque soldado é rápido. Então, irmãos, a gente tem que saber caminhar com o rebanho que Deus nos deu. Porque o pastor, guarda isso, e outra coisa mais importante, irmãos, na minha opinião, tá? Por isso que eu disse para você semana passada que o modelo congregacional, na minha opinião, é o melhor, mas desde que seja muito cheio do Espírito Santo, viu, irmãos? Porque senão a gente acaba criando o governo democrático absoluto, e eu acho que aí a igreja perde, porque mesmo que seja um homem cheio do Espírito Santo, imagina, John Wesley sendo tocado da igreja, John Bunyan sendo tocado da igreja, não dá para imaginar. Calvino sendo tocado da igreja. Então, olha como é perigoso quando essa igreja não está ouvindo o Espírito Santo. Mas olha como que é interessante. É uma igreja cheia do Espírito Santo com um homem cheio do Espírito Santo. Agora, quando é um homem cheio do Espírito Santo, uma igreja carnal, ele tem que ser paciente. E quando é uma igreja cheia do Espírito Santo e com um líder meio carnal, a igreja também tem que ser paciente. Estão entendendo, irmãos? O ideal, e o que Martin Lloyd Jones ensina, naquele livro Pregação e Pregadores, é que temos que ser homens cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque aí é uma combinação. E é isso, por isso que eu li Apocalipse agora. É um anjo. Opa, mostra de novo. Não está dando para ver, Gil. Isso, pastor Johnny. Não sei por que não está aparecendo. Isso, traz no seu rosto. Traz no rosto. Do lado do rosto. Aí, agora, isso aí. Deu para ver, né? Aqui eu tô com fundo, mas é uma pérola. Eu parei de ler por conta do seminário. Do nosso livro aqui, exato, mas está aqui também. Mas olha, amados, um dos livros que mais marcou o início do meu pastorado. Como eu amei esse livro. Eu não só li, mas eu rascunhei, eu escrevi, eu reprisei. Como esse livro marcou a minha vida e como esse pastor marcou a minha vida. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês, irmãos? Pode até haver um sistema de governo melhor, mas a gente tem que ver também os prós e os contras, tá? E pode até ser um sistema de governo pior, mas a gente tem que ver os prós e os contras. E a gente tem que fazer uma leitura ao longo da história. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Eu estou acreditando, irmãos, que a nossa geração... irmãos, eu sou muito, talvez, utópico, mas eu quero morrer assim. Eu acredito que a gente vai ver um grande avivamento de Deus na nossa nação. Um grande avivamento de norte a sul, de leste a oeste, quem sabe no mundo. Eu estou esperançoso disso, de ainda, como diziam os antigos, com esse olho que a terra há de comer, antes que a terra coma, eu sonho em ver isso. E eu creio que nesse momento do grande avivamento, o sistema de governo episcopal vai ser o mais palatável, mesmo sendo de uma igreja congregacional. E é isso que eu quero levar o meu povo congregacional para dizer, gente, olha lá, é o homem de Deus que Deus está levantando na terra, vamos aprender com ele. Vocês estão entendendo, irmão? Mas pastor, ele é assembleano. Pastor, mas ele é episcopal. Meu irmão, não importa. Pastor, ele é de... Não importa, meu irmão, qual é a denominação. Vamos aprender com esse homem de Deus. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque eu quero acreditar que nessas horas o sistema de governo é secundário, entendeu, irmãos? O que importa é a obra que a gente está fazendo. No momento de avivamento eu creio nisso. Tá bom, meus irmãos? Eu quis deixar isso para vocês. E agora, para a gente voltar mais um pouquinho também,
Alguma dúvida até aí, queridos? Querem comentar alguma coisa? Vocês conseguiram ver o que eu enxerguei ao longo dos séculos? Vocês conseguiram entender um pouquinho? O que vocês acham? Sim. Uma das críticas dos católicos a nós protestantes é justamente o nosso sistema de governo, né? Que eles se gabam de terem um sistema de governo central, né? Centralizado no Papa, né? Então eles se gabam nisso e nos criticam porque eles falam que cada igreja é, digamos, um Papa, né? Essa é uma das críticas deles ao respeito dos protestantes. E em relação ao sistema de governo, esse último aqui que o pastor citou, que é uma igreja sem governo, mas dirigida pelo Espírito Santo, e a gente vê diversos exemplos de que muitas igrejas que assim fazem não tem muitas coisas relacionadas ao Espírito Santo, né? Até o autor vai citar que no processo de tomar decisões muitas vezes predominam a falta de bom senso, a falta de sabedoria, né? E se assim falta, então já não é guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um Deus de confusão, né? Então é complicado esse sistema. Não tem ninguém, o Espírito Santo toma decisão, mas e se o irmão tá no bife? Vai falar que tá no Espírito Santo? Então é meio complicado, né? Sim. É isso aí, filhote. Tem Agora, até você uma vê, curiosidade pode sobre esse falar. assunto, desculpa interromper. Eu tenho uma amiga minha, trabalha comigo, inclusive, a irmã dela, quando foi casar, de uma igreja que usa esse termo, né, dirigida pelo Espírito, governada pelo Espírito, sem governo, mas dirigida pelo Espírito, eles ficaram, pelo que ela fala, mais ou menos 7 horas esperando uma confirmação vinda de Deus para oficializar o casamento. Então ficaram 7 horas esperando a celebração, a confirmação, a chancela de Deus para falar pode casar, com todos os convidados lá. Eu fico só imaginando, né? Se Deus fala não casa, o que ia acontecer? Enfim, acho que o pastor Rai caiu, né? Acho que caiu. Mas é complicada essa situação, né? E o que você Porque mencionou, inclusive, Oh, sobre a igreja católica. me perdoa. Eu fui clicar um botão aqui e acabei me enrolando. Parou de gravar, não, né? não, tá gravando. Não, tá. Me desculpe, Aponta que então. tá gravando aqui, né? Perdoe. Pode falar, pastor. Estava falando? Ah, tá, não. Era só uma curiosidade sobre aproveitando o comentário do Felipe e sobre a figura 47.8, né? Sem governo, mas dirigida pelo Espírito Aí Santo. você estava falando que uma pessoa ficou É, 4 horas lá esperando. 7 horas aguardando a confirmação de Deus para casar. Aí, segundo eles, houve a confirmação e casou. Talvez o mais terrível seria, né? Não casa. Deus falou para não casar. Uau! Já pensou? 7 horas para uma coisa. Você vê. Vamos falar aqui Para mim é novo, abertamente. eu nunca vi isso na vida, mas enfim, né? Assim, a gente nota que muita falta de sabedoria, né? Mas você vê, agora, desculpa ter te cortado, pastor, mas a gente nota que há uma espiritualidade doentia, né? Sou escravidão, eu acredito, né? E assim, vamos pensar um pouco mais à frente. E se o casamento, entre aspas, aqui não dá certo? Deus vai ser o Vamos culpado, culpar afinal Deus, de né? contas, né? Exatamente. Vamos Foi culpar Deus. Deus, exatamente. Me parece ser até um escape, né? A culpa Sim. sempre é de Deus, no final das contas. Você vê como isso tudo é difícil e como a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba literalmente fazendo coisas erradas, né? E como é Então, difícil o nosso diálogo com essas pessoas, né? Porque não aceitam, em hipótese alguma, qualquer comentário que você tente tecer a respeito desse assunto. Não rola, Mas, nunca dá. mas eu acredito que o sistema de governo, pode falar, Felipe. dirigida pelo Espírito Santo, inevitavelmente alguém vai tomar frente e falar no Espírito Santo Tá. falou. Desculpa, tá cortando o áudio aqui, não sei se é o meu ou de vocês. Tá ouvindo normal aí? Agora eu tô ouvindo bem. Né, eu acredito que inevitavelmente tá, é guiado pelo Espírito Santo, mas alguém vai se levantar como um líder local e vai ser, então, o Espírito Santo falou. Dificilmente. Eu não sei, se eu não me engano, a igreja da congregação, ela funciona desse jeito, não sei se é na pregação da palavra, né, onde o ancião, se o Espírito Santo não quiser falar nada, não tem pregação no dia, né? Não é isso? Mas alguém vai se levantar, inevitavelmente, numa sociedade humana,
e estudando até mesmo na biologia, em sociedades, em alguns grupos de animais, uma sociedade sempre tem um líder, não tem como. Uma sociedade sempre vai ser guiada por um mais velho, por um mais experiente. A natureza nos ensina assim. Tá sem áudio, pastor. Ah, parece bobeira, filho, mas o que você está falando é como de fato acontece nesses grupos, né? Eles, assim, têm... Hoje, você vê, não é querendo falar, viu, irmãos, mas aqui, depois da pandemia, eu tive também acompanhando até um pouco a congregação. Eu assisti uma reunião ou outra. Você vê, eles são coerentes, eles têm uma palavra, eles não são... É aquilo que acontece na Assembleia de Deus. A sede dá as suas diretrizes, aí tem os grupos menores e as igrejas mais simples. E lá o pastor acaba fazendo coisas que na sede não se faz. E aí dá umas exageradas. Mas você vê que essas igrejas, assim, por isso que a gente tem que fazer uma leitura correta de tudo, falar o que é verdade, mas, na minha opinião, graças a Deus, temos muitos irmãos, até mesmo nessas igrejas. E eu louvo a Deus por isso, viu? Porque você vê seriedade na Bíblia, seriedade no pastorado. Tem esses que são mais radicais, como acontece até mesmo no meio batista, por exemplo. No meio batista também acontece isso. A gente vê alguns exageros, né? O pastor, ele muitas vezes ensina uma coisa aqui, aí a convenção passa para as igrejas, e lá naquela igreja se faz coisas totalmente anti-batista, vamos dizer assim, né? Então, é difícil de ter o controle absoluto, né? Já numa igreja episcopal, é mais fácil isso, porque segue a cartilha, né? Mas quem realmente é sem governo nenhum, dirigida pelo Espírito Santo, pode até ter começado com um desejo correto, mas acaba se enveredando por caminhos horrorosos, né? Tá bom? Mais algum comentário, irmãos? Pastor, Tranquilo? só em relação a, se a gente olhar para a igreja primitiva, de certa forma, você vê o ensino do apóstolo Paulo, né, por meio das cartas dele, dirigindo as igrejas que ele fundou, né? Então, os pastores locais seguiam essas orientações do apóstolo Paulo, embora, por exemplo, a igreja de Coríntios, chegou um tempo que mal reconhecia até o apostolado de Paulo, né? Mas você via uma certa liderança de Paulo sobre essas igrejas fundadas por ele, através dos pastores que ele formava, né? Sim. E quando você falou há pouco, Felipe, foi bem citado a questão do governo, né, desse líder, né? Realmente nós evangélicos, né, como eu citei semana passada, nós perdemos muito por não sermos mais unidos, né? Pode ver, a gente não sabe discutir, irmãos. Ou a gente tem que estar debaixo do pacote, aceitar tudo que o outro aceita, mas no momento do debate, a gente é mal visto, é mal quisto, né? E na Igreja Católica, por exemplo, há os debates, e tem o líder que está ali na frente, eles respeitam. Por exemplo, entre os judeus, a mesma coisa. As comunidades judaicas, irmãos, elas também são assim. Não pense você que o judeu é tudo um povinho ali unido, é nada. Tem os radicais, tem os ortodoxos, tem os mais liberais, tem os novos, e aí é uma discussão medonha aqui, e eles todos estão fechados no judaísmo. Então, assim, nós evangélicos perdemos muito com isso. Eu acho que a gente perde muito que a gente não é treinado a arte de debater. A gente não é treinado na arte de debater e a gente não é treinado na arte de aceitar, saber conviver com a diferença. Entendeu? Pode ver. Os pastores, de uma forma geral, não gostam de aceitar ou conviver com alguém que pensa diferente, de uma forma diferente. Isso é um defeito nosso, a gente precisa aprimorar. Por isso que eu gosto do seminário, irmãos. Porque no seminário a gente aprende a discutir. E a gente tem que discutir, gente. A gente tem que discutir, como esses dias eu pregava na minha penúltima mensagem, eu falava sobre uma mentalidade de famílias ricas. A família rica, desde cedo, irmãos, eles já sabem que aquela riqueza que foi conquistada, né, ou por eles ou pelos seus antepassados, só vai ter sentido no futuro se a nova geração for inteligente quanto. Então, desde cedo, uma família rica ensina caminhos de riqueza para aquelas crianças.
E um dos caminhos de riqueza é ensinar a pensar, debater, questionar. Não facilita no aprendizado, coloca eles no esporte, porque o esporte, principalmente esporte individual, eles vão aprender a lutar, vão aprender a vencer, vão aprender com a derrota, vão aprender a superar uma boa disputa. Então, pode ver, o rico, geralmente, ele é autodidata. Por que ele é autodidata? E o pobre precisa explicar tudo. O pobre lê, precisa do professor para reler de novo. O rico não, leu, ele fala, já entendi, não concordo. Então, a mentalidade de riqueza, a mentalidade de ensino. Por isso que o rico, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele geralmente sai na frente de todo mundo. Mas também a riqueza tem pontos negativos. Quais? Eles gostam de coisas individuais, porque eles não precisam do outro para fazer as coisas. Pode ver que pobre gosta de esporte coletivo, porque é tudo junto misturado. Já convive tudo junto misturado, dorme junto, tudo junto misturado na mesma casa, come junto no mesmo prato. Rico, cada um no seu canto. Pode ver a cultura americana, espaço, entendeu? Por quê? Porque cria essa individualidade, essa superação. E aí, qual é o ponto fraco do rico? Quando eles vão trabalhar em equipe, eles não sabem, eles não gostam. Eu vou ensinar para o outro? Vou nada, eu aprendi sozinho, ele que se vira. E aí onde entram os grandes ricos, que são aqueles que aprendem também a compartilhar os seus ensinos. Ou seja, eles passam para aqueles que precisam. Pode ver que um rico, quando ele vai gerenciar uma empresa, muitas vezes, ele afunda com a empresa, porque ele não sabe lidar com equipes. Aí ele tem que aprender a liderar. O pobre não. O pobre já aprende desde o jogo de bola, com a rixa do moleque da escola. Ele tem que seguir alguém, né? Porque o mais forte ganha tudo. Então ele já aprende. Pode ver que no Brasil, na América Latina, na África, predomina que tipo de esporte? Coletivo. Esporte de pobre. É uma vantagem, mas é um defeito, porque a gente tem que ficar sempre na cola de alguém. Entendeu? E em países desenvolvidos, os esportes geralmente são individuais. Artes marciais, esportes de natação, geralmente sempre solo, esgrima. Olha que interessante. E também esporte coletivo, mas ele já tem uma cultura de superação individual. Interessante, né? Então, assim, a gente que vem de um país mais pobre, a gente precisa aprender a debater, a questionar, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Eu quis gastar esse tempo porque eu achei que era importante mostrar esse detalhe. Outra coisa importante também, quero que você agora abra a sua Bíblia. Bíblia não. Hábito, né? Pastor fala, abre Bíblia. Livro texto. Já lemos a Bíblia, né? Livro texto. Pastor, só me permita, acho que a gente tem mais de 1 hora de gravação, hein? Acho, né? Não tenho certeza. Tá fazendo 50 minutos agora. Eu consegui cronometrar. Obrigado. Imagina. Então, vamos ler rapidinho aqui. Página 760, dos apóstolos, né? O autor, ele gasta aqui algumas páginas muito legais falando sobre os apóstolos. Semana passada, a gente acabou quase não falando sobre os apóstolos, né, irmãos? A gente falou sobre os oficiais da igreja, só pincelamos os apóstolos. Eu falei, opa, isso é importante a gente ler, né? Lá em cima, na página 760, no primeiro parágrafo, diz assim, apóstolos. No início desse livro, vimos que os apóstolos do Novo Testamento tinham um tipo singular de autoridade na igreja primitiva. Autoridade para falar e escrever palavras que eram palavras de Deus, em sentido absoluto. Não acreditar nelas ou desobedecer a elas era o mesmo que não crer em Deus e desobedecer a Deus. Os apóstolos, portanto, tinham autoridade para escrever palavras que se tornaram palavras da Bíblia. Este fato, por si só, nos sugere que havia algo de singular no ofício apostólico, de apóstolo, e não esperaríamos que ele continuasse hoje, porque atualmente ninguém pode acrescentar palavras à Bíblia e tê-las na conta de palavras de Deus ou como parte das Escrituras. O que vocês acham dessa afirmação? Eu concordo. Coerente. Gil? Fale agora. Concordo plenamente, concordo.
Vocês Eu lembro que entendem o porquê? Oi? Desculpa, pode dar continuidade. Não foi nada. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, só aproveitando o gancho aqui, eu acho que ele também fala, né, o Gruden, inclusive era uma das coisas que eu me baseava quando se tratava sobre o ser apóstolo nos dias atuais. Uma das evidências são pessoas que viram o próprio Senhor Jesus, né? Sim, sim. Uma das evidências. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo sido aquele que foi nascido fora do tempo, Jesus aparece para ele. Isso é muito forte. Hoje, na minha opinião, tá, irmãos? Eu creio no dom apostólico, sim. No dom apostólico do grau do Novo Testamento, não. Ou seja, ninguém mais escreve palavras de Deus como eles escreveram. Aquilo está fechado. Mas se houvessem apóstolos, seria na semelhança de John Wesley, de Lutero, de Calvino, onde eles escreveram a história de forma brilhante, fizeram uma obra poderosa na história da igreja. A gente poderia falar que esses irmãos seriam os novos apóstolos, na minha opinião, tá? Mas também, para que a gente ratificasse isso, eles teriam que ter uma experiência também, como diz lá na página 760, na letra A, qualificações de um apóstolo. Olha lá. As duas qualificações de um apóstolo eram ter visto Jesus, Cristo após a ressurreição, ser testemunha ocular da ressurreição e ter sido especificamente comissionado por Cristo como apóstolo. É o caso de Paulo, por exemplo. Né? Teve a experiência. Então, John Wesley, eu não sei se ele teve essa experiência, a gente não sabe, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas se Jesus aparecesse para ele, o Jesus glorificado, e ele fosse comissionado por Jesus. Perceba, é Jesus quem comissiona os apóstolos, né? Então é muito forte isso, viu, irmãos? Então, aqui eu quis gastar esse tempo aqui, então, para mostrar, né? Porque na Igreja Apostólica havia, né, na página 762, também a gente vai ver que o nosso querido irmão Gruden, ali no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na página 762, ele vai falar de uma lista. E aí ele coloca ali a lista dos apóstolos, ele cita Barnabé, Paulo e Tiago, ou seja, 15 apóstolos. Né? Interessante, né? Possivelmente 15 apóstolos, né, pastor? E talvez... Comissionados 13, até... né? Hã? Comissionados foram 13, na verdade, né? Então, mas Barnabé, em algum momento, ele se torna apóstolo. Olha que interessante. E a gente nota que ele viaja com Paulo. Parece, a impressão que dá é que ele é. Mas eram só os 15, não, irmãos. Também, olha que interessante. Quando a gente pega, por exemplo, os escritores do Novo Testamento, mesmo eles sendo chamados de discípulos, como é o caso de Marcos e como é o caso de Lucas, mas a gente tem um outro que é muito interessante também, que a gente nota que ele era chamado também Paulo mesmo o qualificava quase como um coautor dos textos sagrados, que era Silvano ou Silas, e o outro é Timóteo. Então a impressão que dá é que o Novo Testamento dá uma lista mais vasta. E aqui, por exemplo, no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, em Romanos 16, 7, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Opa! Eles são notáveis como cristão ou porque também se assemelham aos apóstolos? Né? Fica algumas dúvidas, né? Então, assim, nós entendemos de uma forma que Timóteo, possivelmente, além de pastor, ele encabeçou essa lista com Silas. Quando ele escreve as cartas do Novo Testamento, Paulo está dizendo, eu, Paulo, Timóteo e Silas, algumas delas, dando a autoridade apostólica. E se nós fôssemos falar de Lucas e também de Marcos, pastor, então eles eram discípulos, eles não eram apóstolos. Vai ter uma discussão. Eles escrevem na autoridade de Pedro, que era o líder de Marcos,
e Paulo, que era o líder de Lucas. Então, eles escrevem na autoridade apostólica. Olha que coisa interessante, irmãos. Era comum naqueles dias se escrever na autoridade do seu líder. Fantástico isso, né? Então, por exemplo, Lucas poderia escrever algo e dizer, é Paulo que está escrevendo. Porque era como se fossem as palavras de Paulo na boca de Lucas, ou na pena de Lucas. Hoje em dia, o pastor fala, a ovelha rouba a mensagem do pastor e não dá nem a fonte. Faz plageio e diz, não, isso daqui eu que aprendi sozinho. Um copia do outro. Nos dias bíblicos, olha como o contexto bíblico era diferente, cheio de Espírito Santo. Os discípulos honravam o líder. Por exemplo, muita coisa que Moisés escreveu não foi Moisés, foi Josué, na autoridade de Moisés. Ganha o crédito quem? Aquele líder. Então é fantástico, tá? Deixa eu parar a gravação aqui, irmãos, porque já está dando 1 hora cheia, tá bom? Para a gente dar continuidade nessa linha de raciocínio, que é fantástica essa linha de raciocínio, não?